Bom dia, vou falar sobre superdosagem anestésica e desconfortos cardíacos. As complicações por superdosagem decorrem da má administração anestésica local, aplicada de forma desproporcional, e também são decorrentes de intoxicação por analgésico, complicações alérgicas ou fatores como emocionais e estresse, e pode ser dividida em dois grupos: as complicações psicogênicas e não psicogênicas. As psicogênicas estão ligadas ao paciente independente de fatores analgésicos. Já as complicações não psicogênicas estão relacionadas à técnica de uma administração inadequada das doses anestésicas. O slide 3 apresenta os fatores decorrentes das superdosagens anestésicas locais, já mencionadas como emocionais, estresse, dosagem, anestesias mal administradas, alergia a medicamentos, intoxicação por analgésico. Os tipos de vasoconstritores são adrenalina, epinefrina, noradrenalina, norepinefrina, fenilefrina, octapressina, feripressina. Eles auxiliam na preservação da ação de anestésicos locais. A prevenção. O importante ao cirurgião dentista é o conhecimento do aspecto farmacológico dos anestésicos locais, suas principais indicações e contraindicações, além das possíveis reações locais e sistêmicas advindas do seu uso. Também se faz imprescindível a realização de uma completa anamnese e de manejo adequado da técnica escolhida, com a finalidade de oferecer ao paciente o melhor atendimento. Dentro dos fatores que pesam na superdosagem nos pacientes temos idade, peso, uso de medicamento, presença de doenças genéticas e ambiente social. As reações adversas às drogas anestésicas incluem superdosagem, pode ocorrer em qualquer pessoa de qualquer idade. Pacientes com faixa etária elevada apresentam maior incidência dessas reações. Pessoas jovens têm funções de absorção, metabolismo e excreções imperfeitamente desenvolvidas e pode estar diminuídas em idosos. Assim, podemos aumentar o tempo de meia-vida da droga e elevada os níveis sanguíneos circulantes e aumentando o risco de superdosagem. A cardiopatia é uma doença cardíaca isquêmica provocada por dor no peito dolorosa ou desconforto precordial. Dor esta podendo ser transitória, retroesternal, desencadeada por exercício físico, onde o paciente também tem sintomas de emoção ou estresse. Fica apreensivo com sudorese aumentada. A duração da dor ocorre de 2 a 3 minutos e se difunde para o ombro esquerdo e mão, atingindo os dedos mínimos e anular para as costas, pescoço, mandíbula e dente, aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Dentro das doenças cardiopatas, os tipos de emergências mais encontradas relacionados com alterações cardiovasculares estão: infarto do miocárdio, que é a forma mais severa da isquemia coronariana, caracterizada pela redução do fluxo sanguíneo coronariano para um segmento do miocárdio. Parada cardiorrespiratória é basicamente a interrupção abrupta da circulação sanguínea, que dificulta a respiração, causando dor no peito e dores fortes de cabeça, ou seja, é caracterizada pela ausência de pulso em grandes artérias e a dificuldade respiratória. A arritmia cardíaca caracteriza-se por um distúrbio do ritmo cardíaco resultante de lesões dos nó sinoatrial ou
atrioventricular ou dos tecidos cardíacos, algumas vezes devido ao uso de drogas. Anamnese. Para o cirurgião dentista, é importante uma anamnese detalhada de pacientes com história de angina do peito, próteses cardíacas, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e arritmia. Mesmo que tais pacientes estejam assintomáticos no momento da consulta, os sintomas podem evoluir enquanto estão sob os cuidados do cirurgião dentista, em virtude de situações de estresse, medo e tensão que muitas vezes ocorrem durante o atendimento. A execução de um plano de tratamento cirúrgico odontológico adequado em pacientes com história de infarto do miocárdio é baseado nos protocolos estabelecidos desde as décadas de 60, cujo objetivo é estipular um período de espera mínimo de 6 meses após o infarto para a execução de uma cirurgia dentária. O cirurgião dentista deve monitorar a frequência cardíaca, bem como o uso de analgésicos locais quando associados a vasoconstritores, hipertensão e ou taquicardia pronunciada aos 60 segundos seguintes aos inícios da administração. São sinais de injeção intravascular inadvertida até que se comprove o contrário, com o intuito de evitar quadros graves de intoxicação. Ao buscarmos sinais de intoxicação por anestésicos locais, deve ter em mente o neurológico precoce e dar atenção aos sinais e sintomas mais específicos, como alterações gustativas, gosto metálico na boca, visão diplopia, alterações auditivas, tinnitus e normalmente a ausência de quadro como distúrbios vegetativos que pode ser causado por medo, ansiedade, dor e desconforto. Concluindo, apesar de raras, algumas complicações relacionadas à superdosagem e desconfortos cardíacos podem se desenvolver no consultório odontológico. Estes eventos, muitas vezes graves, podem até mesmo representar um risco à sobrevida do paciente. O cirurgião dentista deve então estar familiarizado com os sinais e sintomas dessas condições emergenciais para que possa preveni-los, reconhecê-las e tratá-las adequadamente. É importante que o cirurgião dentista realize uma pré-avaliação da saúde geral do paciente e do seu estado antes do atendimento odontológico a cada consulta. Para um correto atendimento em uma emergência, o profissional e sua equipe auxiliar devem estar preparados com treinamentos em suporte básico à vida. Olá, meu nome é Olivia e agora eu vou falar um pouco sobre as complicações sistêmicas relacionadas à toxicidade dos anestésicos locais na prática clínica. Dar uma noção geral dos anestésicos locais, falando suas características, sua definição, para depois entrar especificamente nas complicações relacionadas à toxicidade dos anestésicos locais. Então, o que seria um anestésico local? Ele pode ser definido como um bloqueio de modo reversível e transitório da transmissão nervosa que será determinado por uma perda das sensações em área delimitada da região bucal, sem alteração nos níveis de consciência do paciente. Desse modo, os anestésicos locais são amplamente utilizados na prática clínica odontológica com a finalidade precípua, de eliminar a dor do paciente durante a realização dos procedimentos invasivos. E agora, quais são as principais características dos anestésicos locais? Então, eles são bases fracas e apresentam pouca hidrossolubilidade e instabilidade em exposição ao ar, tendo pouco valor clínico nessa forma de apresentação. No entanto, quando esse fármaco é combinado com ácido,
ele resulta na formação de um sal anestésico, majoritariamente na forma de cloridrato. Desse modo, ele assume uma característica muito mais hidrossolúvel e estável. Então, os anestésicos locais usados, na prática clínica são encontrados na forma de sal anestésicos dissolvidos em água destilada ou soro fisiológico. Então, agora nós vamos falar um pouco da classificação estrutural dos anestésicos locais. Os anestésicos locais possuem, em sua maioria, um grupo aromático, que é lipossolúvel e hidrofóbico, associado a um grupo amina, que é polar e hidrofílico. Esses dois grupos são ligados por uma cadeia intermediária que determina a classificação dos anestésicos locais como amida ou éster. Temos como exemplos de anestésicos que são amidas, a lidocaína, bupivacaína e a prilocaína. E dos ésteres temos a cocaína, benzocaína, tetracaína e ametocaína. Então, agora nós vamos falar um pouco da diferença clínica entre os anestésicos amida e ésteres. A ligação molecular que existe nos anestésicos ésteres é muito mais fácil de ser quebrada que a ligação molecular do grupo amida. Por isso, os ésteres são mais instáveis em solução e não podem ser armazenados por muito tempo quanto as amidas. E as amidas são termoestáveis e podem sofrer o processo de autoclave. Já os ésteres não podem. O metabolismo da maioria dos ésteres resulta na produção de ácido para aminobenzoico, que pode ser associado a reações alérgicas, enquanto as amidas raramente causam reações alérgicas. Por essas razões, atualmente, os anestésicos locais amidas são muito mais utilizados. Então, agora, depois de todas essas considerações, qual seria o anestésico local ideal? Então, o agente anestésico local ideal, ele deve apresentar uma baixa toxicidade sistêmica, não ser irritante aos tecidos e também não causar lesão permanente às estruturas nervosas. E o tempo para início do efeito da anestesia deve ser o mais curto possível e a duração de ação do fármaco deve ser suficiente para a realização do procedimento no paciente, com uma ação reversível, logicamente. Então, os anestésicos locais, assim como qualquer outro fármaco, ele não é isento de toxicidade. O que isso quer dizer? Que se ele não for manipulado da forma correta, na dosagem correta, ele vai sim gerar uma toxicidade no paciente. E segundo a literatura, as reações sistêmicas de toxicidade mais frequentes decorrente do mau uso dos anestésicos locais são alérgicas, a cardiotoxicidade, a neurotoxicidade, a hematoxicidade e reações mistas. Então agora nós vamos começar a falar sobre as reações alérgicas, decorrentes dessa toxicidade aí dos anestésicos locais. Então agora vamos falar um pouco sobre as reações anafiláticas dos anestésicos locais. As reações anafiláticas, que são reações alérgicas muito graves, relacionadas ao uso de anestésicos locais, são geralmente muito raras, ocorrendo majoritariamente com anestésicos locais que apresentam em sua estrutura química um grupamento éster, pois estes são derivados do ácido para aminobenzoico, ou seja, geralmente uma reação anafilática decorrente do uso de anestésico local é muito rara, mas se por acaso ela vier com
a ocorrer, ela está relacionada com o uso de um anestésico local do grupo éster. Porque nesse grupo de anestésico local sobrevém o fenômeno da reação alérgica cruzada, o que torna todos os fármacos deste grupo contraindicados para os pacientes alérgicos. Já nos anestésicos locais do tipo amida, a alergia, quando confirmada, não contraindica o uso de outros anestésicos locais do mesmo tipo, haja vista a não ocorrência de reação alérgica cruzada. Então, agora vamos falar um pouco sobre a toxicidade que o látex pode causar no paciente. Vamos entender um pouco sobre isso. Outro agente potencialmente alergênico é o látex. Mas como assim o látex? Então, ele pode estar presente nas extremidades do tubete do anestésico. Desse modo, pequenas quantidades, do látex pode penetrar durante o procedimento anestésico, sendo já suficiente para precipitar uma reação anafilática do paciente, mas é também muito raro de acontecer. E por último temos o bisulfito de sódio, que é um excipiente farmacêutico com função antioxidante para o agente vasoconstritor em formulações anestésicas. É componente que tem causado frequentes reações anafiláticas. Asmáticos glicocorticoide dependentes geralmente apresentam hipersensibilidade a esse composto, ao bisulfito de sódio. Um evento de grande risco na prática anestésica, nesse grupo de pessoas, é a possibilidade de desenvolvimento de broncoespasmo severo. Em pacientes alérgicos ao bisulfito de sódio, pode-se utilizar de modo alternativo anestésico local sem a presença de vasoconstritores, pois assim se elimina a necessidade daquele composto na formulação. Nessas situações são opções terapêuticas a mepivacaína 3%, prilocaína 4%, ambas na forma de cloridrato. Então, agora nós vamos falar da cardiotoxicidade, que é mais uma complicação, que pode ocorrer em decorrência da toxicidade dos anestésicos locais na tática clínica. A cardiotoxicidade é comumente atribuída ao rápido aumento das concentrações plasmáticas ou doses excessivamente altas dos anestésicos locais decorrentes geralmente de uma técnica anestésica insatisfatória na qual o fármaco atinge a circulação sistêmica. Importante salientar que o principal mecanismo de toxicidade cardíaca refere-se ao bloqueio dos canais miocárdicos de sódio voltagem dependente. Um bloqueio dos canais de sódio persistente irá predispor a arritmias recorrentes. Este evento eletrofisiológico é agravado pelo efeito inotrópico negativo direto comum aos anestésicos locais, que gerará bradicardia e hipotensão. O bloqueio dos canais de potássio e de cálcio podem também contribuir para a cardiotoxicidade, o que significa até 3 sítios de ação para os anestésicos locais. Muitas vezes, os anestésicos locais estão associados em sua formulação com agentes vasoconstritores. Estes podem ser simpático-miméticos ou análogo da vasopressina. Os agentes sintéticos simpático-miméticos e catecolaminas endógenas podem causar ativação simpática em receptores beta-1 do coração, culminando em taquicardia, palpitações, arritmias e aumento do débito cardíaco. E nos receptores alfa-1 dos vasos sanguíneos
elevação da pressão arterial por vasoconstrição. Estes efeitos são mais comuns em pacientes que são ansiosos, nos quais a concentração de epinefrina e neropinefrina endógenas é aumentada cerca de 20 a 40 vezes durante o procedimento. O paciente que é hipertenso, ele merece uma especial atenção ao utilizar um anestésico local com vasoconstritor, sendo de fundamental importância a redução da ansiedade do paciente durante o ato clínico ou cirúrgico para que não haja o aumento da pressão arterial por estresse. Com a finalidade de obter-se uma margem de segurança, deve-se respeitar sempre as doses limites de administração dos anestésicos com vasoconstritor. A associação anestésica composta por vasoconstritores simpático-miméticos deve ser sempre evitada, já que estes ativam unanimemente receptores alfa-1, o que pode resultar em aumento exacerbado da pressão arterial. Então, agora nós vamos falar das complicações sistêmicas do tipo neurológico em relação à toxicidade dos anestésicos locais, né? As reações, na literatura se fala que as reações do tipo neurológico são consideradas raras, ou seja, não existem muitos casos de complicações sistêmicas do tipo neurológico relacionado com a toxicidade dos anestésicos locais. Os anestésicos locais, por conta de suas características físico-químicas, atravessam facilmente a barreira hematoencefálica. No sistema nervoso central, irão desempenhar uma ação depressora. Em concentrações séricas baixas, ou seja, não tóxicas, não ocorrem efeitos clinicamente significantes, mas em doses tóxicas ou superdosagens, a manifestação clínica primária é a convulsão tônico-clônica generalizada. Efeitos adversos sistêmicos geralmente decorrem de concentrações plasmáticas elevadas, resultantes de superdosagem, absorção rápida a partir de sítios periféricos ou injeção intravascular acidental, afetando a fisiologia do sistema nervoso central. Tendo em vista evitar a administração de doses acima da máxima recomendada, o profissional deve realizar o cálculo da dose por massa corporal ou ter noção, pelo menos, aproximada do volume máximo, principalmente em grupos de pacientes diferenciados, como na pediatria e geriatria. Então, agora nós vamos falar sobre as complicações sistêmicas relacionadas à hematoxicidade. Uma complicação rara e potencialmente letal atribuída aos anestésicos locais é a metemoglobinemia aguda. Essa condição exige um diagnóstico precoce e um tratamento rápido. Nessa situação patológica, o ferro do grupo M da hemoglobina é oxidado da forma de íon ferroso a íon férrico pelo metabólito ortotoluidina. Desse modo, ocorre o bloqueio do transporte do oxigênio pelos eritrócitos. Esse efeito adverso é associado comumente ao uso de prilocaína, mas que também pode ocorrer com articaína e aplicação tópica de benzocaína. Agora nós vamos falar um pouco dos sintomas da metemoglobinemia. Em níveis baixos de metemoglobinemia, a cianose, que é tipo um efeito azulado, acinzentado da pele, é o primeiro sinal a ser manifestado, seguido, em ordem gradual, do aumento da relação de metemoglobina-hemoglobina, então por náuseas, sedação, convulsões e um desfecho mais grave ao coma. A metemoglobinemia
é mais comum em neonatos, devido à menor resistência da hemoglobina fetal a estresse oxidativo e imaturidade de enzimas que convertem ferro do seu estado férrico novamente ao estado ferroso. Essa reação adversa é revertida por si só dentro de poucas horas em indivíduos sadios, à medida que o fármaco e seus metabólicos são eliminados, são excretados, do corpo. Então, lembra que no slide anterior nós falamos que a prilocaína seria uma das responsáveis, dos anestésicos locais responsáveis por esse efeito adverso, causando essa metemoglobinemia. Então, só que o emprego de baixas doses da prilocaína é considerado, seguro em indivíduos sadios. Porém, a prilocaína não deve ser administrada a pacientes com qualquer condição associada à oxigenação deficiente, como hemoglobinopatias e outras anemias. Então, agora nós vamos falar sobre o último tipo de complicação sistêmica relacionada à toxicidade do anestésico local, que são as ações mistas. Os anestésicos locais agem bloqueando a transmissão nociceptiva dos neurônios, só que também eles podem realizar um bloqueio neuromuscular. Só que normalmente, esse bloqueio neuromuscular, ele é discreto e, em geral, clinicamente insignificante. Entretanto, em algumas ocasiões especiais, ele pode se adicionar à ação produzida por relaxantes musculares despolarizantes e não despolarizantes, causando períodos anormalmente prolongados de paralisia muscular. Ou seja, uma anestesia local que deveria paralisar a face durante um período curto, ela acaba bloqueando, realizando um bloqueio neuromuscular muito mais prolongado do que o esperado. Agora, nesse próximo tópico do nosso trabalho, nós vamos falar um pouco das complicações sistêmicas em decorrência de hemorragia nas cirurgias. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o conceito de hemorragia. A hemorragia é caracterizada por uma perda muito grande de sangue, que ela extravasa para fora dos vasos sanguíneos. Nas cirurgias odontológicas, esse tipo de acidente, pode surgir, independente dos cuidados que o dentista tem durante o procedimento cirúrgico. Só que esse tipo de complicação é muito comum no consultório, principalmente quando o dentista estiver lidando com extrações que sejam múltiplas ou mais complicadas. Então, não é uma coisa rara de acontecer num consultório. Ela, na verdade, acontece até com bastante frequência. Então, o cirurgião dentista, visando diminuir, esse tipo de acidente hemorrágico durante os procedimentos, ele deve, além de realizar uma anamnese bem criteriosa, para ter todos os dados da vida pregressa, do paciente, do histórico médico do paciente, para saber se ele tem algum problema de saúde, ele também deve solicitar exames complementares para detectar possíveis quadros hemorrágicos, patológicos que possam ser a causa de uma intercorrência desse tipo. Então, grande parte da dificuldade apresentada pelos cirurgiões deve-se por essa falta de uma anamnese criteriosa, pelo mau planejamento do tratamento, ou então
uma falta de técnica na realização dos procedimentos. Então, agora nós vamos falar um pouquinho das principais causas da hemorragia. A primeira estaria relacionada à própria saúde do paciente. A segunda que nós vamos falar são as hemorragias decorrentes do transoperatório. E a terceira são as hemorragias pós-operatórias. Então, agora nós vamos falar da primeira causa da hemorragia que está relacionada com a saúde do paciente. Então, tem certas enfermidades ou situações sistêmicas alteradas, como hipertensão, neoplasias e alterações sanguíneas, como hepatites, hemofilia, leucemia e até mesmo falta de vitaminas, principalmente a C e a K, podem influenciar diretamente no processo de coagulação do paciente. E além dessas enfermidades, o consumo de alguns medicamentos, como o ácido acetil salicílico, que é o AS, a heparina, também podem promover a degradação plaquetária, o que pode facilitar em episódios hemorrágicos durante a cirurgia. Então, agora nós vamos falar sobre a segunda causa de hemorragia, que é a transoperatória. Então, são hemorragias que acontecem no período em que o procedimento está sendo realizado. E ela pode ser causada por defeitos cirúrgicos ou por traumas. Quando essa hemorragia é causada por defeitos cirúrgicos, elas decorrem de falhas técnicas que podem ocorrer nas intervenções cirúrgicas e que poderão desencadear processos hemorrágicos no paciente. E se essa hemorragia é causada por traumas, geralmente é em decorrência de acidentes que ocorrem na exodontia ou outro tipo de intervenção cirúrgica no paciente. E por último, nós temos a hemorragia causada no pós-operatório. O que seria isso? Esta hemorragia, na maioria das vezes, é provocada pelo próprio paciente no período de recuperação, quando ele não mantém o repouso que foi recomendado pelo cirurgião dentista, que até mesmo veta cuspir, fumar, fazer sucção, bochechar, ingestão de alimentos quentes, pressão excessiva no local que foi feita a cirurgia. Então, assim, quando o paciente não realiza o pós-operatório de maneira correta, geralmente acontece esse tipo de intercorrência por essa falta de cooperação do próprio paciente. Bom dia, meu nome é Luciana e eu vou estar falando um pouquinho sobre complicações e controle de ansiedade. Então, ansiedade, eu vou estar explicando um pouco o que é ansiedade. A ansiedade odontológica é um estado emocional que precede o encontro com o objeto ou a situação temida. O que isso significa, Caracteriza por sentimentos de apreensão, de tensão, nervosismo ou preocupação, relativa a consultas preventivas e terapêuticas com o cirurgião dentista, sem necessariamente estar conectado a um estímulo externo específico. Muitas das vezes o tema ansiedade, o medo e a fobia odontológica, elas são utilizadas na literatura de maneira relacionada, Porém se distingue. O medo é desencadeado por um objeto específico ou uma situação atual e pode ter sido desenvolvido por situações precedentes. Já a fobia é um diagnóstico por profissional devidamente qualificado, e se define como um transtorno mental e é compreendido por medo acentuado e tendência a evitar situações específicas ou objeto, causando sofrimento emocional
né, considerável e afetando o funcionamento da pessoa, né? Até no momento lá do tratamento, né, odontológico, isso acaba que afeta a pessoa, não afeta só o emocional da pessoa, mas afeta o corpo todo, né? Mais para frente a gente vai ver alguns pontos, o que essa ansiedade às vezes causa no nosso corpo humano. O primeiro slide, né, que é a ansiedade odontológica, ela é um estado emocional, né, que precede o encontro com o objeto ou a situação temida, né? A percepção da odontologia, ela é diretamente influenciada pelo comportamento dos pacientes, que apresenta esse medo e essa ansiedade, né? E o que traz à tona é um objetivo muito importante, né, para o profissional, que ele tem que ultrapassar essa barreira de dificuldade, né, em busca de uma boa relação entre o profissional e o paciente, né? A gente está falando sobre anestesia. A anestesia é um momento operatório com maior gerador de ansiedade, né? Podendo estar diretamente ligada ao aumento da frequência cardíaca e da pressão sistólica. Exemplo, sentir a agulha da anestesia, ver a agulha na seringa, ouvir o barulho das turbinas, a sensação da broca cortando, ver a broca, sentar na cadeira do cirurgião dentista. Isso tudo pode causar um nível de ansiedade para o paciente. Quando a ansiedade está presente, ocorrem respostas psicofisiológicas. Isso altera a atividade do ramo simpático e do sistema nervoso autônomo. E então é uma mudança no sistema cardiovascular, aumentando a pressão arterial e a frequência cardíaca. As glândulas sudoríparas produzem mais suor. Os músculos apresentam movimentos espasmódicos e há uma sensação ofegante e os suspiros. Também pode acontecer uma xerostomia entre os outros sintomas, como lipotimia e sincope. A lipotimia é uma alteração súbita da consciência, podendo chegar até a perda da mesma. Sincope, ela é precedida de sintomas tais como tontura, enjoo, mal-estar gástrico, palidez, suor e escurecimento da visão. Visto essas alterações, né, da homeostase do organismo, né, que é provocado por essa ansiedade, por esse nível grande de ansiedade, né, é muito importante a verificação da frequência cardíaca, da pressão arterial, dos níveis de saturação do oxigênio, parecem ajudar no diagnóstico. E assim como os níveis de concentração na saliva de marcadores como alfa-amilase e o cortisol têm sido associados com as mesmas. Para o controle do medo e da ansiedade, o cirurgião dentista ele deve diminuir a exposição do paciente aos estímulos que provocam essas emoções, né? E também utilizar de técnicas de manejo do comportamento dos indivíduos. Também pode ocorrer uma sedação com óxido de nitroso, medicamentos ansiolíticos e até terapias com hipnose, homeopatia. Além daquelas terapias faladas no slide acima, nós também temos terapia com aromas, com música no ambiente. E o mais importante é a simpatia e a comunicação entre o paciente e o dentista. Na hora que o paciente já entra dentro do consultório odontológico, ele precisa receber uma certa segurança. Então, também trabalhar com a equipe, né? A equipe que está ajudando o dentista naquele momento, sabe? Também tentar passar tranquilidade, tentar passar segurança para o paciente naquele momento. E também é utilizado uma escala, né? Que muitos dentistas usam essa escala para mensurar a ansiedade odontológica, né? Essa escala, ela veio dos Estados Unidos, mas ela é validada no Brasil.
que ela consegue verificar o estado de ansiedade do indivíduo, né, relativo a como ele está se sentindo naquele momento, diante de estímulos. E a ansiedade, traço que avalia como o participante se sente normalmente. Então, cada domínio dessa escala, o estado de traço possui 20 questões. Então, sendo que uma questão pode somar até 4 pontos. Com 33 pontos, a ansiedade é considerada baixa. De 33 a 49 é considerada moderada e acima de 49 é considerada alta. Além dessa escala aqui, tem muitas outras escalas aí que ajudam o profissional a poder estar vendo o grau dessa ansiedade do paciente para não acontecer alterações, né, durante o procedimento, né, igual a gente viu que é muito importante a verificação cardíaca, a pressão arterial, o nível de saturação, entendeu? É muito importante no diagnóstico dessa desordem. Então, a gente tem que ficar atento, nós como futuros profissionais, temos que ficar atento a todos esses exemplos, né, para que a gente não deixe que um nível muito alto de ansiedade no paciente possa acontecer alterações e depois a gente ser prejudicado no nosso tratamento.